boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como você está? Eu desejo que bem. No vídeo de hoje eu quero ensinar você, melhor dizendo, eu quero falar contigo acerca do Sermão do Monte. Já ouviu falar? Esse foi o momento em que o Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a sua sã doutrina. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e leia comigo do versículo 1 ao 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu começarei a lhes explicar sobre esses primeiros versículos, os primeiros ensinamentos. O Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos as bem-aventuranças, uma maneira santa e piedosa de se viver e as recompensas de se viver assim. O primeiro tipo de pessoa que ele chamou de bem-aventurados são os pobres em espírito. Isso aqui não se refere à pobreza física, necessidade de mantimento, roupas e dinheiro. Aqui se refere a uma pobreza espiritual, uma necessidade espiritual. Pessoas pobres em espírito são pessoas que têm necessidades espirituais, necessidade de Deus e de sua palavra, necessidade de orar, louvar, bendizer, agradecer, dar glória a Deus. Pessoas que têm necessidade de Deus e necessidade de fazer essas coisas são pessoas bem-aventuradas, porque a esse tipo de pessoa pertence o reino celestial, o Deus vivo. O segundo tipo de pessoa que o Mestre Jesus chama de bem-aventurado são os que choram. Na sociedade é fácil achar pessoas que se fazem fortes e que encorajam os outros a não chorarem de maneira alguma, porque seria uma fraqueza, mas chorar não é mal. O Senhor Jesus, ele ensinou que chorar é bom, porque quem chora será consolado. A nossa alma, ela necessita de consolo, de apoio nos momentos de fragilidade. E por isso, ficar segurando sem necessidade as lágrimas só prejudicará a nós mesmos. É bom nós chorarmos quando estivermos fracos, porque nesse momento o Espírito Santo, ele nos consolará, e se ele quiser, ele usará uma pessoa para nos consolar. Pode ser um familiar, um parente, um amigo, um membro da igreja ou uma pessoa inesperada. Um conselho que quero dar para você é que quando você quiser chorar, não chore na presença dos inimigos, para eles não se aproveitarem de ti e te fizerem mal. E também não chore diante da dificuldade. Isso. Quando as coisas ficarem difíceis. Se quiser chorar, chore na presença de Deus. Chore na presença dos seus amigos, porque eles te consolarão. E chore em um tempo certo para isso.
O terceiro tipo de pessoa que o mestre chama de bem-aventurados são os mansos. Mansidão é tranquilidade, ser pacífico. O Senhor Jesus chama de bem-aventurados os mansos porque no novo céus e nova terra habitarão pessoas tranquilas e pacíficas. Não haverá lá violência nem ira. Portanto, os mansos, eles herdarão os novos céus e nova terra. Mas os violentos e os iracundos, o iracundo é uma pessoa inclinada da ira, uma pessoa que se ira facilmente por qualquer coisa, ficaram de fora. O quarto tipo de pessoa que Cristo chama de bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. O que isso quer dizer? São pessoas que desejam a justiça, como se estivessem desejando comida e água. Eles são bem-aventurados porque serão satisfeitos. E isso também dá para entender mais uma coisa. Pessoas que desejam a injustiça ficarão insatisfeitas. Não ficarão saciadas de maneira alguma. O quinto tipo de pessoa que o Senhor chama de bem-aventurados são os misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia, ela é, em seu significado, miséria de coração. Isso quer dizer que o misericordioso, ele é pobre em desejo de vingança e de punição, mas ele é rico em amor, graça e perdão. Os misericordiosos são bem-aventurados porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Deus trata as pessoas com justiça. Ele retribui o que elas fazem. Se um homem não perdoar o seu próximo, o Senhor não perdoará tal homem. Mas, se perdoar, o Senhor concederá ao homem o teu perdão. O próximo tipo de pessoas que o Senhor chama de bem-aventurados são os limpos de coração. Na Bíblia, a santidade e a limpeza são comparados à limpeza. Perdão. A santidade e a corrupção são comparadas à limpeza e sujeira. O Senhor Jesus está chamando que são bem-aventurados os que são santos, não só exteriormente, em suas palavras e ações. Ele chama de bem-aventurados também os que são santos interiormente, em seus pensamentos, sentimentos e desejos. Porque os que são santos de coração verão ao Deus Santo que conhece os corações de todos. O próximo tipo de pessoa que o Senhor chama de bem-aventurados são os pacificadores. Pacificadores são homens e mulheres de paz, que promovem a paz e não semeiam a discórdia, a contenda. Eles são bem-aventurados porque eles serão reconhecidos como filhos de Deus, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz, segundo a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios. Se você quer ser reconhecido como um filho de Deus, ame a paz. Não seja contencioso nem briguento, mas seja pacífico e promova a paz. Se você vê pessoas discutindo, ao invés de colocar mais gasolina no fogo, busque reconciliá-las, acalmar as coisas e não deixá-las piorarem. O próximo tipo de pessoa chamado de bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra justiça na Bíblia, justiça quer dizer, a justiça é piedade e cumprimento da lei. E pode ser interpretado também como fé e obediência à palavra. São bem-aventurados que sofrem perseguição por crerem em Deus e por o obedecerem, porque a estes pertence o reino dos céus. E por fim, a última bem-aventurança ensinada no Sermão do Monte é esta. Está no versículo 11 e 12.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor Jesus está declarando que são bem-aventurados os que sofrem por causa dele, os que são maltratados por causa dele, porque tais pessoas são semelhantes aos santos profetas do Antigo Testamento, que, por causa da palavra de Deus, eles foram perseguidos e maltratados pelos homens. Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus em carne e osso, a palavra que se fez carne. Os que forem maltratados, injustiçados, perseguidos por causa de Jesus, serão grandemente recompensados no céu. Se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido a mensagem. Peço que você compartilhe este vídeo, curta ele e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se o Senhor quiser.